Vamos para os contornos em pó. Venho com um contorno escuro, tanto de blush quanto contorno mesmo facial. Você pode usar o que você tiver na sua casa. Venho com um pincel, vou usar um pincel maior um pouquinho, de contorno. Tira um pouquinho do excesso e vem naquele esquema depositando. E deposita, e deposita. E vai vendo a quantidade de produto. E deposita aqui também. Lembra que esse lado a gente está fazendo uma linha mais reta. Ó. Uma linha mais reta. Já no outro, uma linha mais arredondada. Maçã do rosto, têmpora. Maçã do rosto, têmpora. Maçã do rosto, têmpora. Dá uma esfumada. Mesma coisa na... Sempre pegando, depositando o produto e tirando o excesso do pincel. Para não manchar, para não depositar muito produto e depois você acaba tendo um trabalho de um lado mais magrinho, um lado mais cheinho. No nariz você pode apertar o pincel, pegar um pouquinho de pó. E ó, aqui eu vou fazer um nariz um pouquinho com um contorno mais cheio. Aqui eu vou fazer ele mais fininho. Melhor eu vir com um pincel de precisão aqui para chanfradinho para delimitar essa cor. Você pode ver um nariz, um lado tá mais fino, um lado tá mais com volume. Vamos aplicar um pouco de blush. Um pouco. O blush eu vou usar um marrom intermediário, que seria o que eu usei esse aqui e vou usar esse. Mesmo esquema, tira o excesso do produto. Lembrando que esse lado é um lado mais reto, esse lado mais arredondado. Com o pincel sem produto, sujinho, passa um pouquinho no queixo, um pouquinho na boca, um pouquinho na testa, porque vai parecer que esse blush é um beijo do sol, que a sua pele tá um pouco bronzeada. A diferença é que um lado ele vai ficar mais recheadinho e o outro lado mais magrinho. Agora, teoricamente, a gente fez essa proporção da sombra. Eu vou finalizar essa sobrancelha, dar um pouquinho, devolver a esse olho, né, que a gente passou a base, neutralizou o tom natural, dá um pouco de naturalidade a ele com um pouquinho de sombra marrom. Passar também na sobrancelha porque ela precisa agora de um fundo de cor. Deixa eu pegar um pincel próprio para ela. Um duo de sombra, né, sombra para a sobrancelha. Você vem no tom escuro. Depositando também, muito cuidado, não arrasta, não gere atrito nessa sobrancelha que está colada. Por mais que pareça uma nova sobrancelha, lembra que ela está colada. Muito cuidado. Se caso você achou que colocou muito produto, dá uma leve, com o dedo mesmo, tira um pouquinho do excesso e vem cobrindo com essa sombra. Lembrando que quando ela encontra aqui, com o nosso osso da testa indicando para o nariz, ela fica mais leve. Aproveitando que você já está com essa sombra e o pincel, devolva ao seu olho a linha natural dele, esfumando bem pouquinho, não precisa de muito produto, olha como. Só vou dar uma puxadinha nesse olho porque nós puxamos todo o contorno dele em linha. Então, levemente, uma sensação de que foi puxado. No outro, uma sensação redonda de volume.
Vou vir com o pincel limpo, esfumando o outro olho com outra proposta de contorno. Pode ver que esse olho está mais redondo que esse. É essa ilusão de óptica que o contraste, o contorno de luz e sombra é capaz de fazer. Agora vamos devolver a esse olho o contorno de pálpebra dele, né? Que naturalmente cada olho tem. Você vai vir nesse olho, vamos fazer um pouco mais puxado. Deposita um pouco de produto na pontinha do osso do côncavo e também na linha de cílios. Bem pouquinho. Com pincel limpo. Sempre tem o pincel limpo de olhos do seu lado para você tirar a marcação. É um sombreado. Não é uma marcação, é um sombreado. Conseguem ver que o seu olho voltou a ter uma cor, né, uma naturalidade. No outro olho a gente vai fazer esse contorno da pálpebra arredondado. Deposito o produto e vem com o pincel limpo, esfumando, tirando a marcação. Aproveitando, essa sobrancelha eu não vou passar um gel, não vou passar uma marcação tão forte. Eu vou vir com o pincel sujo que eu usei para desenhar outra e vou encorpá-la. Ó. Vem puxando, vem encorpando essa sobrancelha. Dando forma a ela. Aí, com o pincel que você está usando para dar cor aos olhos, você já também usa. Com uma sombra só, você consegue fazer aqui, basicamente, a sombra marrom está sendo usada em tudo. Você vem esfumando. Essa sobrancelha aqui está mais natural, que é a minha sobrancelha. Você pode ver que cada olho está com um formato. É essa diferença que eu quero que vocês vejam que a maquiagem artística é capaz de fazer e dar. Usar uma sombra cor da pele, uma sombra para os olhos cor da pele. Eu vou devolver a minha sobrancelha a um tom de pele aqui abaixo dela, que agora a gente vai começar a iluminação. É bem pouquinho, é um detalhe, mas é um detalhe que vai compor um pouquinho de base e vou depositar mais aqui. Eu quero mais cobertura. Vem com essa sombra, uma sombra cor da pele. E deposito. Essa sombra, ela ajuda a matificar o local e a assentar os produtos que a gente já usou. Vamos para a boca. Um truque para deixar essa boca natural. Primeiro, você vai passar um protetor labial para devolver a hidratação que os produtos com cobertura camuflaram. Aí eu vou vir com um lip tint ou um batom bem cor da pele. Se você quiser aplicar um batom aqui, já colocar uma cor pode, mas a gente tá na pele básica. Pequenas ratidinhas em glare. No arco do cupido eu dei uma leve concentrada. Com o dedo mesmo. É só para devolver a cor de pele. Vamos dar um leve contorno a essa boca. Com um pouquinho da base escura. Na linha da boca. Cada boca tem uma linha desenhada. Você precisa respeitar
o desenho. Como um lado eu tô fazendo mais reto, eu vou fazer a linha da boca seguindo essa proposta. E o outro... Esse truque é muito usado para dar volume aos lábios. E na outra eu vou fazer uma boca mais arredondada. Na linha do lábio, eu venho. E aqui, ó, um pouquinho acima. Com o pincel com sombra marrom, você vem bem de leve, selando. Eu já vou selar com a sombra marrom, que já me dá o contraste que eu desejo. Tirar um pouco da marcação com o pincel sujo de base. Aproveitar e dar uma reforçada aqui no nariz. Lembrando que um tá um pouquinho mais fino que o outro, um lado. Bem leve, não precisa ser muito. Um lado mais puxado, o outro mais arredondado. A gente já conseguiu só com esse contraste. Vamos para o iluminador. Vou usar um iluminador mais perolado, puxando para o rosado. Temos que respeitar as linhas. Com o iluminador, aperta um pouquinho o pincel. Esse aqui está mais reto, então é mais para cima essa iluminação. Têmpora, aplica na têmpora. A têmpora é sempre a nossa régua. Do outro lado, mais arredondado, então vai ser têmpora bochecha. Têmpora bochecha. Deposita aí. Não pesa a mão para não marcar os poros. Um pouquinho no centro da testa. Com o dedo ou um pincel muito pequeno, eu prefiro passar na ponta do nariz com o dedo. Concentra aqui na haste do osso do seu nariz e vem descendo. Arco do cupido. Concentra só um pouquinho de produto. É um detalhe muito leve. Queixo. No recorte aqui do maxilar com a têmpora. E acima da sobrancelha, bem de leve. As últimas esfumadinhas. Nesse olho, como a gente está fazendo muito um tom de marrom aqui, bem uma pele básica para teatro, para TV e para cinema, eu vou usar uma máscara de cílios marrom. Como aqui eu não vou aplicar os cílios, eu vou manter os cílios que já tem. Você pega a máscara, pega um pincel para cílios, rímel, para os olhos, né? E pega só uma quantidade razoável. Eu não quero muito produto. Eu quero só colorir esse cílio. E vem a raiz para a ponta. Dentro, fora. Dentro, fora. Maquiagem pronta. Todo o contraste do rosto. Lembrando que esse lado do rosto seguiu linhas mais retas. Esse lado do rosto seguiu linhas mais arredondadas. Vocês conseguem ver a diferença? Essa é uma pele básica para qualquer construção de maquiagem artística. Agora, vamos finalizar essa maquiagem. Você pode usar finalizador como bruma, que é um líquido. Você vem. Deixa secar um pouquinho. Secou. Você vem com um finalizador de maquiagem em spray.
E tá pronta a sua pele básica, feito contorno, com contraste de luz e sombra, só com tons da pele e tons marrom. Olhem a diferença dessa sobrancelha para essa sobrancelha. Cada lado tem uma proposta. Dando continuidade ao nosso trabalho, à nossa oficina, eu vou continuar do rosto que a gente fez com contraste, luz e sombra. Vou trabalhar um pouquinho de envelhecimento no rosto. O principal para essa técnica é: respeite as linhas próprias do seu rosto. É o seu rosto ou o rosto da cliente, enfim, de quem você vai maquiar, que vai te entregar as linhas que você vai poder envelhecer. Vamos lá, ó. Franze bastante o rosto para você ver essas linhas. Vamos começar pela testa. Vou vir com um pouquinho de corretivo marrom e dar uma leve marcada nessas linhas. Franze bastante. Pensa que quando a gente envelhece, o rosto cai um pouco. Então, ó. É onde ele cai que a gente vai concentrar a sombra. Nas linhas, expressão do olho. Vamos usar o lápis branco para dar mais profundidade nesse olho. Agora você vai esfumar todas essas linhas que você criou no rosto. Aproveita e faz uns finquinhos na boca, assim, de sombreado. Aqui do olho também. Não se preocupe que agora é só um sombreado. A gente ainda vai vir com uma sombra marrom, se possível fria. Passa um pouquinho do corretivo abaixo dos olhos, mesmo a gente anteriormente ter feito toda a cobertura dele para não parecer olheira. Agora, nessa modalidade, a gente precisa de um ar de cansaço na pele. Com o lápis marrom, ou uma caneta delineadora marrom, eu vou usar uma caneta. Vou começar a fazer fincos na boca bem de leve. Vai marcando as linhas que você já foi fazendo. Aqui abaixo dos olhos também, dá uma linha aqui para pesar. Sempre marcando com calma, porque se caso você precisar refazer ou colocar mais produto, existe essa possibilidade. Esfuma essas linhas. Esse pincel já está bem sujinho, eu vou vir com outro que eu consiga puxar.
Sombreando, sombreando. Aproveita os vincos, né? Nariz. Com uma sombra marrom, que a gente usou até para sombrear a sobrancelha, você começa a reforçar aonde você deixou tanto corretivo quanto também o lápis marrom. Reforça essas linhas que você marcou como ruga, né? E vai esfumando. Passa o pincel com calma. Tira um pouco da marcação dele. Aproveita esses vincos que você já tem na pele para sobressair as linhas de expressão. Nariz mais caidinho, só um efeitinho aqui de mais caído. Deixa eu dar uma engrossada na sobrancelha que a gente escondeu para ficar mais parecida com a outra. E vai nisso você depositando mais produto, sombreando mais. O importante é você não deixar tão marcado, mas também não tirar o produto. Por isso que eu estou esfumando com o dedo, ele é leve. Eu engrossei um pouquinho aqui a sobrancelha para ela ficar mais parecida com a outra. Isso aqui é uma proposta para envelhecimento rápida. Vamos colocar um pouquinho no pescoço. O pescoço também envelhece. É isso, galera. Vocês façam daí, treinem. O importante é sempre centralizar esse sombreado marrom nas linhas. Olha como eu já envelheci.